as principais lições que eu tive naquela época quando eu comecei a crescer o meu negócio. Vamos lá. Primeira etapa, no time certo aqui, contratações. Como que eu decidi? Como que eu amanheci? Como que eu pensei assim? Cara, preciso contratar alguém. Bom, dentro do meu processo de prestação de serviço, na época que eu decidi criar a Next, que é a minha agência, eu estava prestando serviço para mais de 10 empresas e eu cobrava muito pouquinho. Eu cobrava 500, 700 reais pelo meu serviço. E eu trabalhava que nem um condenado. E tinha uma coisa que até hoje me incomoda, mas me incomodava muito mais na época, que era eu não conseguia dar conta das mensagens do meu WhatsApp. E eu não conseguia fazer o atendimento que eu desejava para o meu cliente. Ou seja, eu não conseguia dar atenção suficiente para o meu cliente, não conseguia ficar ali em cima para garantir o resultado desse cliente. E por consequência disso, eu não estava prestando um bom atendimento. E na época de 2019, exatamente em 2019, quando eu estava criando a minha agência, na verdade, quando eu estava começando a prestar serviço, eu estava fazendo faculdade. Eu fiz um ano, para quem não sabe, de faculdade, de economia. Não me serviu para nada, se você for fazer essa pergunta. E aí, eu tinha alguns amigos ali na faculdade e eu falei, cara, quem aqui da faculdade, do meu ciclo social aqui, poderia ou estaria desempregado e poderia me ajudar com um atendimento? E aí foi passando o tempo, eu não contratei. Chegou o ano de 2020, a pandemia, teve aquele boom de todo mundo correndo pro digital. Não sei se vocês lembram dessa época, mas as lojas fecharam e todo mundo queria correr pro digital. Daí eu comecei a ter mais clientes, peguei 10, 12, 15 clientes, ainda ali cobrando 500, 600, 700 reais. Tinha um outro cliente que eu cobrava R$ 1.000. Para você ter ideia, hoje em dia um serviço normal aqui com a gente custa 2, 3 mil reais para fazer gestão de tráfego só. E aí eu fui no meu ciclo social e fui entender quem era a pessoa. Por coincidência não, né? Eu peguei algumas pessoas que eu conhecia, e aí a faculdade, inclusive, se você faz faculdade, que eu não tenho uma opinião formada se eu te indico ou não te indico fazer, mas faculdade abre portas para várias pessoas. Eu vou dar um exemplo. Na faculdade, eu tinha alguns amigos que adoravam ficar no bar e outros amigos que eu achava mais responsável. Eu escolhi um amigo que era mediano ali. Eu ia pro bar com ele, trocava muita ideia com ele, mas eu sentia uma coisa dele ser muito responsável. E aí, vamos chegar no dia de hoje aqui, que foi essa primeira contratação que eu fiz. Essa pessoa é o Luigi, que é o nosso gestor aqui da agência. Ele é a pessoa que cuida praticamente da nossa agência para mim, que faz a gestão da equipe. Então eu encontrei ele ali na faculdade, fiz amizade com ele, nós passamos ali um ano na faculdade juntos, acho que nem eu e nem ele acabamos a faculdade, acho que ele também não acabou a faculdade, mas eu encontrei ele na faculdade e fiz a minha primeira contratação. E o que eu precisava do Luigi nessa época? Luigi, a única coisa que você precisa fazer é atendimento ao cliente, cara. Você precisa me deixar livre para eu poder fazer minhas campanhas e prospectar os meus clientes. Essa é a única coisa que eu preciso, fazer minhas campanhazinhas e ficar tranquilo. Agora, pedir criativo, ver se o criativo tá bom, ver se tá tudo certo com o cliente, ver saldo de boleto de cliente dos anúncios. Aí, Luigi, é você que vai fazer isso. E até hoje ele tá aqui comigo, porque, graças a Deus, nosso trabalho deu muito certo. Bom, então essa foi a minha primeira contratação. Então, como que você estrutura, pegando a pergunta do Francisco, como que você estrutura uma equipe mínima para crescer com consistência? Primeiro, contratando um a um. Tem uma regrinha que um cara me falou uma vez, que eu não lembro quem é, que eu nunca esqueço, que é: você demora para contratar e demite rápido. Ou seja, você escolhe muito bem quem são as primeiras pessoas que você vai contratar e na hora que der errado você precisa demitir rápido. Essa é a regra para contratação que eu sigo. Para você contratar uma pessoa, não se endivide. Vá até o último minuto que você puder e guarde o máximo dinheiro possível que você puder. E guarde pelo menos de 3 a 5 vezes o salário dessa pessoa para que você não tenha riscos com a contratação dessa pessoa, certo? E comece tudo dentro das leis trabalhistas, tá? Não tente fazer de forma informal, que isso pode te gerar problemas no futuro. E você vai fase a fase, pouco a pouco, contratando mais pessoas. Foi exatamente o que eu fiz. O Luigi começou em outubro de 2020.
2021, inclusive tá aqui, ó, outubro de 2021, se eu não me engano, no dia 1, acabamos de fazer 3 anos de agência. Em seguida, acho que em dezembro, veio o nosso primeiro designer. Na época eu só fazia tráfego pago. Luigi me ajudou ali a aguentar o WhatsApp, a deixar os clientes alinhados. Aí em seguida a gente começou, eu falei, Luigi, você vai aprender a ser um social media. Olha pra vocês, ele odiava fazer isso. E ele ficou fazendo isso por um ano. Mas ele até hoje odeia fazer isso. Aí, Luigi, você vai aprender a fazer social media. Começou a fazer os posts para os clientes, programar os conteúdos, etc. Aí precisamos do que agora? Precisamos de um designer. Aí a gente foi atrás de um designer e fizemos a nossa segunda contratação. Em seguida, precisamos de mais um social media. Precisamos de uma pessoa de atendimento. Aí, uma hora, chegou um momento depois que ficou inflado. A gente tinha 10 funcionários e não fazia sentido nenhum aquilo da equipe. Aí a gente reduziu de novo e hoje a gente tem uma equipe com 6 pessoas. São 5 pessoas mais financeiras, né? 6 pessoas diretas trabalhando com a gente. A gente tem mais de 30 clientes e a gente consegue atender. A gente acha, na verdade, mais não. A gente tem quase 30 clientes, se eu não me engano. Provavelmente a gente tem mais de 30 contas de Instagram sendo gerenciadas aqui com a gente. Mais de, com certeza, umas 30 contas de Facebook Ads e de Google Ads, tudo feito em 6 pessoas, 5 pessoas diretas trabalhando e um financeiro. E aí é como você se estrutura, porque ainda me sobra tempo para fazer agora um vídeo por dia no YouTube, tá com você numa live, vou fazer um desafio com o Francisco aqui, que é meu social media, de gravar stories todo dia, uma quantidade legal, e ainda sobra tempo para fazer isso. Por quê? Porque eu consegui criar uma metodologia própria para conseguir me organizar e organizar a minha empresa. E é exatamente isso que eu ensino para os meus clientes e trabalho com os meus clientes toda semana. Hoje, por exemplo, eu tive um cliente que estava com essa mesma dor de prever o futuro e ver qual que são as próximas metas que eu tenho, como que eu vou fazer o meu funil de vendas para ele atingir essas metas. Então, é exatamente esse processo que eu faço com os meus clientes. Inclusive, se você quiser ter uma consultoria comigo ou ter a minha opinião sobre a sua empresa, sobre o seu funil de vendas, sobre o seu Instagram, sobre o seu processo, você vai no meu direct, que a gente tem vagas pouquíssimas para esse final de ano, vagas de consultoria aberta. Mas nós estamos fazendo uma mentoria que vai ser um negócio maluco. Ó. Eu vou contar um bastidor aqui da mentoria que a gente vai fazer. Por quê? Porque tem a mentoria do Henrique, que o Henrique dá as opiniões dele, vai falando sobre o seu negócio. Agora eu estou criando uma mentoria meio que 2.0. O que eu quero fazer? Eu quero entregar para você tudo que eu sei e tudo que eu entendo de negócios, marketing, vendas. Eu quero trazer o Francisco, por exemplo, da minha equipe, que vai te ajudar a produzir conteúdo, porque é ele que está na frente dessas marcas todos os dias. Eu vou trazer também nosso videomaker para te ensinar a fazer uma iluminação, a posicionar uma luz, a fazer uma coisa legal para você poder produzir o conteúdo do seu Instagram, da sua marca, das suas peças de roupa, de tudo que você vai fazer. Vou trazer também o Luigi, que faz as automações, faz a gestão de tráfego pago. Eu também faço muito tráfego pago, então eu vou parar de fazer o merchan, mas se você tiver interesse na mentoria, vai para o meu direct. Então, essa é um pouquinho da história da mentoria, mas vamos para o conteúdo aqui, vamos para o conteúdo. Financeiro. Financeiro é uma etapa muito importante, mas muito importante. Por quê? Muitos dos autônomos gastam todo o dinheiro do seu trabalho. E a partir do momento, eu comecei a fazer isso há 2 anos, tá? 2 anos, e eu digo pra você, isso daqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida mesmo, mudou a minha vida financeira, mudou a minha vida, a minha qualidade de vida da minha casa, mudou a minha relação com o dinheiro. Que é, você precisa, mesmo que seja só você, mesmo que seja um negócio de uma pessoa só, mesmo que seja só você prestando o serviço, você precisa diferenciar o que é o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro de você gastar na sua casa, nas suas particularidades. O dinheiro do dono da empresa se chama Prolabore, é a sua retirada mensal, que é o salário do dono da empresa. O salário do dono da empresa, na minha visão, não é um valor que, por exemplo, você como dono da empresa precisa receber esse salário e guardar uma porcentagem para investimentos. Não. Eu, Henrique, fiz no meu financeiro exatamente o que eu gasto no mês na minha casa. Então, eu recebo um salário e eu sei que durante aquele mês eu posso gastar 100% daquele dinheiro, que ele não vai fazer falta para a empresa. Então, quando eu falo que o meu negócio tem uma margem líquida de 35%,
eu já tirei o meu dinheiro. Eu já tirei o que eu gasto mensalmente na minha casa, com o meu carro, com gasolina, com o meu aluguel, com tudo que eu gasto na minha casa, com o que eu viajo, com o que eu faço. E isso daqui, eu acho que assim, todo negócio que erra financeiro, que falta caixa, é porque não diferencia o que é o dinheiro do dono e o que é o dinheiro da empresa. Por quê? Porque a sua empresa precisa crescer, ela precisa de caixa para crescer. E se você gastar todo o lucro dela, você não consegue contratar outras pessoas. Você não consegue ter um local bonito para você trabalhar. Você não consegue desenvolver novos produtos. Você não consegue comprar cursos e mentorias. Você não consegue estudar mais. Por quê? Porque você não vai ter dinheiro. Então, a sua primeira meta é, cara, na minha casa eu preciso gastar de 3 a 4 mil reais, certo? Então, se eu ganho 8, eu vou tirar esses 4 mil e os outros 4 mil é da empresa, vai pagar os custos da empresa, certo? Então, vai no ChatGPT, vai no Google, vai no YouTube e procura sobre Prolabore, que é o salário do dono da empresa. É o que você deveria fazer na sua empresa. Então, não esqueça, o dinheiro da empresa não é seu. Para você faturar esses 30 mil, você tem que saber diferenciar o que é o teu dinheiro e o que é o dinheiro da empresa. Agora, chegou no final do ano, que é o que eu vou fazer esse ano, por exemplo, aqui. Chegou no final do ano, tem dinheiro no caixa da empresa? Faz o que a gente chama de distribuição de lucros, que é, você pega uma parte do caixa da sua empresa, aquele valor que sobrou ali depois de tirar o seu Prolabore, depois de tirar tudo, você pega o caixa da sua empresa e aí você põe para sua conta pessoa física e faz um investimento, e faz uma viagem, e compra um carro novo, e faz o que você quiser. Mas tudo isso, e aí eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te indicar isso. Por quê? Porque eu tô fazendo do meu feeling, eu tô fazendo do meu jeito. Tô falando do jeito que deu certo para mim. Eu faço o quê? Eu tiro o dinheiro e invisto esse dinheiro. Às vezes, inclusive, eu faço isso todo mês. Chega dia 31, eu pego um relatório do financeiro, que é o nosso sexto elemento ali dos funcionários. Eu pego um relatório do financeiro e vejo o quanto é saudável eu investir, ou seja, mando para uma conta de investimento, e quanto é necessário para manter dentro da empresa para a sobrevivência dos próximos 2, 3 meses. Então, a diferença do teu Prolabore e a diferença do que é dinheiro da empresa. Financeiro, matamos o financeiro. Indicação, confiança e autoridade são os principais pilares. Os principais pilares que você precisa fazer para conseguir ter uma empresa saudável. Ou seja, incentivar que seus clientes te indiquem, ser confiável. O que é ser confiável? A pessoa não é ser confiável como pessoa somente, mas é a confiança de que você vai entregar sempre o que você está prometendo para os seus clientes. É a confiança que a pessoa tem que você vai realmente entregar esse trabalho. Eu tenho um amigo que indica muitos clientes para a gente, ele é um dos nossos clientes. A primeira vez que ele me indicou um cliente, ele falou isso para mim. É muito difícil achar prestadores de serviço que realmente entregam aquilo que ele se propõe a entregar. A partir do momento que eu entreguei o primeiro, ele não para até hoje. Isso é desse ano aqui, é recente. Ele não para de me indicar novos clientes. Então, confiança, cara. Prometa e entregue. Muitas vezes, quando você está começando, você vai prometer algumas coisas que você vai aprender no caminho como entregar. Mas tenha confiança e vá até o final. E construção de autoridade. A construção de autoridade é a construção da marca, a construção da confiança, é a junção da confiança com a construção de marca, com o brand, com tudo que você constrói em volta do seu negócio para que ele fature mais. Então, quando você é visto como uma autoridade pelos seus clientes ou pelos futuros clientes, possíveis clientes, a sua taxa de fechamento desses clientes é muito maior. Então, por exemplo, vou pegar uma pesquisa do meu setor, das agências, o setor das agências. Para uma pessoa decidir quando vai contratar uma agência, a autoridade e a confiança, os feedbacks, por exemplo, que tem dentro do Google Meu Negócio, os feedbacks que tem dentro do site, os clientes que você já atendeu, tudo que você tiver que possa gerar autoridade, o seu Instagram, um canal no YouTube, um TikTok, um WhatsApp Business bem feitinho, tudo isso gera autoridade e mais confiança no seu trabalho. Então, a partir disso, você consegue ser escolhido. Eu
Henrique, entro em várias competições, inclusive ganhei na semana passada uma delas, competições em outras agências, com outras agências. Então, tem vários clientes grandes que vêm até a gente e falam assim, ó, nós precisamos de 3 propostas, 3 agências e eu quero que vocês construam um projeto ou nos apresentem algo para ganhar a nossa conta, para que a gente se torne cliente. E muitas vezes a gente ganha. Semana passada, inclusive, a gente estava num processo seletivo desse e nós ganhamos esse processo seletivo. Por quê? Porque nós entregamos e mostramos que a gente entrega. Então, por exemplo, dentro desse projeto, contando os bastidores desse projeto que a gente ganhou, nós entregamos meio que talvez seria o que eu faria dentro de uma consultoria com alguém, que é, eu entreguei o que seria o projeto nacionalmente. Então, por exemplo, como eu faria uma campanha de Google e o que ela geraria, como eu faria uma campanha de Meta e o que ela geraria, como que eu faria os criativos, como que eu faria a estratégia de palavras-chave, como que ficaria os primeiros posts das redes sociais. Eu criei um mini projeto, que é basicamente o que eu faria com você numa consultoria, por exemplo, e isso gerou confiança e autoridade. Confiança de que eu posso entregar esse serviço e que o meu serviço realmente entrega e vale aquilo que a pessoa vai pagar por ele, e transmite a autoridade e a tranquilidade de que eu realmente tenho estrutura e posso e consigo fazer e criar esse serviço, certo? Então, essas são as principais lições que me fizeram chegar em 30K de serviços da minha empresa. Agora, nada